Será que com Lula na presidência o pente fino vai acabar? Essa é a pergunta que a gente vai responder no radar de hoje, mas não só ela. A gente vai trazer também todas as dificuldades que o atual presidente poderá ter nessa temática. Você está no radar do benefício. Meu nome é Luan. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever e deixar o seu joinha. Será que o pente fino vai acabar? Essa é a pergunta. E a gente já tem visto aí no radar muitos comentários nesse sentido, de que com o novo presidente, toda essa onda de terror dos benefícios por incapacidade, das pensões aí dos dependentes inválidos, elas vão se abrandar. Então vamos ver se isso é verdade. Como é de conhecimento geral, no último domingo, 30 de outubro, no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novo presidente do Brasil por 59,9% dos votos válidos, conforme informações apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A partir de janeiro de 2023, o presidente eleito iniciará o seu terceiro mandato no país, com diversas promessas eleitorais e propostas apresentadas nos últimos meses de campanha presidencial. As propostas eleitorais apresentadas focam nas principais pastas do país, como educação, saúde, segurança e cultura. Mas o que pode mudar no campo dos benefícios do INSS com Lula eleito para a presidência, e especialmente no que tange ao pente fino, é o tema que a gente tem abordado aqui com maior frequência no canal e que, guardando as devidas proporções, é o que gera a maior atenção de vocês. Veja a seguir. Em setembro, Lula participou de um comício em Porto Alegre, na campanha dos candidatos do partido do governo do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, e do Senado, Olívio Dutra. Na ocasião, o petista prometeu zerar as filas de espera do Instituto Nacional do Seguro Social e também melhorar os índices de educação do país. Então você vê aí que um dos objetivos principais do Lula está apontado para o estoque, ou seja, as filas dos benefícios novos, o que pode dar uma afrouxada assim no pente fino e um direcionamento de força produtiva para o reconhecimento inicial dos direitos e não a manutenção dos benefícios. A estratégia do novo presidente eleito é encerrar a fila por meio da digitalização dos procedimentos, pois acredita que esse feito é sim possível, principalmente por conta da vontade de trabalhar das pessoas que criaram esses mecanismos. Então você vê aí que ele está buscando a questão da tecnologia aplicada aos procedimentos que ensejam o primeiro reconhecimento do direito e não a manutenção. Em São Paulo, ainda em setembro, Lula conversou com representantes dos movimentos e associação de aposentados idosos, onde o petista afirmou que pretende humanizar os processos de atendimento e concessão de benefícios, bem como regulamentação e pente fino. Então perceba aí a você que o discurso do atual presidente está no sentido de trazer uma humanização dos processos, no sentido de a gente gerar uma identificação entre o processo administrativo e a necessidade do segurado. Então, há uma tendência maior a regulamentações no sentido de afrouxar aqueles que participam do pente fino, inclusive seguindo estratégias de governo diferentes do governo atual, que buscou medidas provisórias de inserção de novos benefícios no pente fino e também benefícios que, em tese, têm uma condição de incapacidade mais irreversível, podemos assim dizer, como é o caso do auxílio acidente, que presume-se uma sequela em definitivo. Então, quando a gente fala sobre essas regulamentações de pente fino, é aonde pode haver surpresas positivas para os segurados, porque a gente sabe que a regulamentação do pente fino ela acontece de tempos em tempos com a liberação de um orçamento específico para a bonificação dos médicos peritos, para fazer essas perícias extraordinárias fora do âmbito do reconhecimento inicial de direito, para poder verificar se há a permanência da incapacidade ou não. Então, se a busca é pelo reconhecimento inicial do direito, aqueles processos iniciais e não pela manutenção, a tendência é que esse orçamento que é veiculado para a bonificação dessas perícias excedentes, talvez seja deslocado para que essas perícias excedentes tenham como objetivo redução do estoque e não necessariamente a manutenção e a revisão de benefícios, né? As revisões dos benefícios por incapacidade. Mas o que pode ser feito é um afrouxamento, ou seja,
ter espaços maiores entre um pente fino e outro, porque os últimos foram com intervalo de 1 ano, então pode ter um maior intervalo, mas acabar é algo muito difícil. Mas é óbvio que quando você volta suas atenções para o reconhecimento inicial do direito, você tem uma tendência a deixar de lado o processo revisional, porque a mão de obra do Instituto ela é escassa, então o INSS não tem condições de dar atenção 100% às duas frentes, que é a frente da concessão do reconhecimento inicial de direito e da manutenção dos benefícios, ou seja, da revisão daqueles benefícios que devem ou não ser mantidos. Então, quando a gente fala do pente fino, a gente está aí tentando visualizar o novo presidente com políticas de afrouxamento no sentido de regulamentações mais esparsas, com um número menor de benefícios a serem revisados, ou até mesmo a retirada de alguns benefícios do rol, como foi inserido o auxílio acidente recentemente, que está gerando diversas divergências, que pode gerar inclusive ações judiciais nesse sentido. A ideia talvez seja reduzir aí também o rol de benefícios. Nessa ocasião, novamente, ele afirmou que a digitalização poderá ser fundamental na modernização dos serviços da Previdência Social. Além disso, o presidente eleito defendeu que pretende fortalecer a saúde pública para os idosos, que é outro braço da Seguridade. Outro braço da Seguridade que tem um tripé aí, né, que é assistência, previdência e saúde. Então, a busca pela saúde dos idosos no país por meio de oferecimento de serviços gratuitos e especializados. Para tal, a proposta envolve treinar profissionais como os fisioterapeutas e geriatras para irem gratuitamente, seja pela prefeitura ou pelo Sistema Único de Saúde até a residência dos idosos, prestando um serviço individualizado. Desse modo, será possível realizar um acompanhamento mais próximo, tanto nas medidas de fortalecimento físico quanto no atendimento das demandas médicas desse público. Para colocar em prática tais promessas, as propostas oficiais de governo prevêem uma ampla atuação do SUS no país, mas também conta com o apoio das tecnologias e ferramentas digitais para que seja gerado um superávit na Previdência Social, que é justamente a ideia de que, se as ferramentas tecnológicas forem utilizadas de maneira correta, se reduz o dinheiro que é pago a título de correção monetária e também dos juros que são aplicados agora com o não atendimento dos prazos por conta do STF, né, do Acordo de Cooperação do INSS com o Ministério Público e o STF. Em suas participações em entrevistas coletivas e comícios, Lula anunciou a intenção de recriar o Ministério específico para atender o INSS, o que gera, inclusive, uma atenção maior para o Instituto, no sentido de não só robustecer o Instituto em ferramentas tecnológicas, mas talvez aumentar a quantidade de pessoal. E aí, com essa visão do atual presidente, no sentido de robustecer a autarquia, a tendência da redução das filas é iminente e, consequentemente, há uma tendência a haver um superávit, porque você paga cada vez menos com correção monetária, com juros e até mesmo com possíveis judicializações que geram dano ao erário. É inegável que a atual situação do INSS é caótica. De acordo com as informações oficiais, atualmente o INSS conta com uma fila de 1,8 milhões de pedidos para concessão de benefício, porém todos esses pedidos foram colocados em fila de espera, o que faz com que o discurso do presidente atual se fortaleça, né? O presidente Lula aí, se buscar realmente estratégias para o reconhecimento do direito, pode sim afrouxar o pente fino para que esse 1,8 milhões de processos seja expurgado do legado. O INSS estima que mensalmente serão realizados cerca de 800 mil novos pedidos. No geral, são solicitações de análises médicas, mas também sociais e administrativas. Então, esse legado ele é constantemente acrescido, o que faz com que a política de afrouxamento do pente fino possa se perdurar por anos do governo aí do presidente Lula. Então, no começo do mês de outubro, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal anunciou a possibilidade de convocar o presidente do INSS para o plenário. A expectativa é que Guilherme Serrano, ocupante do cargo desde abril de 2022, explique a longa fila de espera do Instituto para a concessão de benefícios. E boa parte dessa explicação gira em torno da falta de mão de obra e da falta de investimento tecnológico no Instituto.
coisas que são promessas de governo do presidente Lula e que a gente deve estar aí de olho para estar cobrando. Então, se você gostou do conteúdo e entendeu o que o plano de governo pode, do presidente Lula pode gerar de impacto positivo para o pente fino, deixa aí nos comentários para que a gente consiga continuar fortalecendo essa comunicação e, consequentemente, trazendo novas pautas de vídeo. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever, deixar seu joinha. Você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan e eu te espero no próximo vídeo.